Sejam bem-vindos ao Consultório Aberto, que a partir de agora te convida a abrir bem os olhos, porque hoje temos vários assuntos e o principal deles é a oftalmologia. E você sabe por que os médicos usam azul e verde ao invés daquele tradicional branco em alguns lugares? Será que é estilo, moda? Será que a cor emagrece? Segura aí que a gente já vai explicar. E um dilema que todos os pais vivem hoje em dia, que é manter as crianças longe das telas, enquanto até mesmo as escolas mandam tarefas de casa que usam aplicativos no celular. E você vai entender também por que esse renomado engenheiro afirma que vamos viver para sempre e muito em breve, hein? E abra bem os olhos, porque aqui no estúdio nós temos a presença da oftalmologista Luciana Carneiro, doutora em Ciências da Visão. Nós estamos no Maio Verde. Ela vai explicar para a gente o que isso significa para a nossa saúde. E nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a doutora Luciana Carneiro. Ela é professora, cientista, oftalmologista especializada em diabetes ocular, retina e uveit. E eu quero agradecer muito a sua presença e, claro, a minha primeira pergunta já é: o que é essa tal de uveit? Boa tarde, Otávio. Boa tarde a todos que estão em casa. Então, a uveit, ela foi descrita muitos anos atrás, né? O que é? Ela é uma inflamação de algumas camadas dentro do olho. Vou aproveitar essa pergunta e vou mostrar aqui para vocês um olho esquemático que eu trouxe. Aqui é um olho, ele é do formato de uma bolinha de ping-pong, né? Vamos abrir ele ao meio e vamos ver as camadas do olho. Então, nós temos aqui a córnea, que é aquela que faz o transplante de córnea, uma lente transparente. Depois a íris, que é aquela que é colorida, que cada um tem uma cor. Depois o cristalino, que é aquela que dá a catarata, o gel que preenche o olho, que é o vítreo, e a retina que é atrás, que é o que enxerga, e o nervo óptico que leva, né, a visão até o cérebro. Então, a úvea é uma camada entre essa parte branca do olho, que é a esclera, e a retina, que é essa parte aqui, ó. Ela é 360 graus, como se fosse uma uva rubi, realmente. Pegando também a íris. Então, quem descreveu a primeira vez viu que era igual uma uva e por isso deu o nome de uveit. Se fosse no Brasil, seria de jabuticaba, né? Seria uma jabuticabite. A gente brinca com isso. Mas é isso. Então, é uma inflamação que tem várias causas. Causas autoimunes, causas infecciosas, toxoplasmose, AIDS pode dar também. Outras causas, né? Como reumatismo, lúpus e causas que a gente não sabe a causa, que a gente chama de idiopáticas. Então, é um capítulo da oftalmologia enorme, poucos especialistas, que é assim, bem denso. Mas é minha paixão, gosto muito, igual de retina, igual de diabetes também. É incrível como a complexidade de um único órgão e a importância que ele tem na nossa vida, né? Você é doutora em Ciências da Visão. E uma vida é pouco para se dedicar a um órgão como esse? Sim, eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço. Então, eu acho que uma vida é pouco, né? Se eu tivesse 10 vidas seria oftalmologista. Ai, né? que certeza. legal, que legal, que bom. Então vamos e aproveitar professora bastante também, né? Que eu adoro ensinar o que eu sei. Então, acho que em 10 vidas seria professora também. Ai, que maravilha. E a senhora veio de verde, inclusive, e a gente está no Maio Verde. Mas não tem nada a ver com ecologia, não tem nada a ver com árvore. Então eu queria muito que a senhora explicasse para quem está em casa o que é e a importância que tem o Maio Verde nas nossas vidas. Então, o Maio Verde, né, é o mês que nós nos dedicamos, né, à prevenção da cegueira pelo glaucoma. E glaucoma é uma doença que ela comete os olhos, né, normalmente a pressão do olho pode estar alta ou não. E essa pressão ela vai espremer o nervo da visão aqui atrás, e esse nervo, né, que liga o olho ao cérebro. Então, vai matando esse nervo aos poucos, igual um rato vai comendo um queijo, e esse nervo vai morrendo. Vamos supor que o olho é como se fosse uma máquina fotográfica e o cérebro como se fosse, né, o CPU do computador. Então, esses fios que estão lá dentro, eles vão estourando e morrendo aos poucos, e isso é o glaucoma, né? Até, se não for tratado, morrer tudo e a pessoa ficar cega. E a cegueira do glaucoma, ela é irreversível. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce e o tratamento. A cegueira é irreversível, mas tem tratamento se diagnosticado precocemente. Então, ela é prevenível. É irreversível, porém prevenível se diagnosticado. Então, por isso também que nós estamos aqui para fazer, né, esse apelo às pessoas, para elas se informarem mais sobre essa doença que é o glaucoma. Nossa, e já tem pergunta aqui.
A Cláudia Odair, lá do Novo Mundo, está perguntando qual a diferença entre catarata e glaucoma. Então, a catarata é uma opacificação de uma lente que nós temos dentro do olho, né? Eu vou desmontando o nosso olho aqui devagarzinho. Então, essa lente que nós temos aqui dentro do olho é uma lente que nós nascemos com ela e ela é transparente igual um cristal. E depois dos 40 anos, esse movimento de focar longe, perto, que a gente foca igual uma máquina fotográfica, ele vai perdendo, então dá a vista cansada, porque esses ligamentos, parecendo um sol, eles são de colágenos, então eles vão ficando mais curtos, então vai precisando do grau, coloca para poder ler. E depois dos 60, normalmente, opacifica e dá a catarata. E quando tem catarata, ela é cirúrgica. Então a catarata ela é a principal causa de cegueira reversível, ou seja, opera e a pessoa volta a enxergar. Então, vamos dizer assim, é uma coisa mais simples do que o glaucoma, que é uma cegueira irreversível. Então, se você tem catarata, então você com cirurgia pode voltar a enxergar igual você enxergava anteriormente. Então, ela não deixa esse déficit igual o glaucoma deixa, porque se o glaucoma se perdeu 20%, 30%, essa visão não volta mais, Zé Otávio. Então, essa visão já está perdida. Então, o glaucoma, o que o ratinho comeu, como a senhora falou Sim. ali, não recupera mais. Não recupera mais. Mas o tratamento para não continuar perdendo, para parar essa perda. E a catarata antes ela era retirada de verdade. Hoje você tem a cirurgia a laser, né? Ela é uma cirurgia simples, é uma cirurgia complicada? Como é essa cirurgia? Eu digo cirurgia é sempre cirurgia, né? Então, assim, nós temos um aparelho, né, que ele faz uma microincisão aqui no olho e nós temos um corte, é um ultrassom, na verdade, que ele corta e aspira como se fosse um laser. E através dessa mesma incisão você coloca uma lente intraocular que ela tem o grau dessa lente do cristalino que opacificou, né? Que você nasce já com esse certo grau. Antigamente não colocava lente intraocular, tinha que usar aquele óculos bem grosso, igual fundo de garrafa. Hoje em dia já tem como colocar uma lente intraocular. Então, e a incisão é pequenininha e nem precisa dar ponto. Então, uma cirurgia relativamente tranquila, mas cirurgia é sempre cirurgia, né? Então, toma uma anestesiazinha leve para poder o paciente ficar mais tranquilo, então é uma sedação, então o paciente pode ter alguma reação ou não, mas é uma cirurgia segura, vamos dizer assim, né? Que os médicos oftalmologistas estão aptos a operar, né? Todos os que formam estão aptos a fazer essa cirurgia. E também a fazer o diagnóstico da catarata e do glaucoma, que são tratamentos completamente diferentes. Pois é, porque, pelo que eu entendi, né, a catarata é aqui na frente e o glaucoma é na parte de trás do olho. Então, a catarata, a gente tem aquele sintoma que você vê realmente uma mudança no olho. O glaucoma, qual seria o sintoma? O glaucoma, no início, ele é assintomático. Então, por isso que ele é tão perigoso, né? Porque a pessoa, no início, ela não sente absolutamente nada. Então, você vai numa consulta de rotina e o médico oftalmologista vai fazer medida da sua pressão intraocular, que a pressão intraocular é a principal causa do glaucoma. Ela vai estar aumentada e essa pressão vai estar afetando o nervo óptico. Então, a pressão intraocular, ela é medida na córnea, né? Nessa parte anterior do olho. Ela é formada entre a córnea, a íris e o cristalino. Você imagina um banheiro, né, que tem um chuveiro que você liga, é a formação do humor aquoso, que é esse líquido que corre ali na frente do olho, e o ralo está com problema. Então, não drena, né? O ralo seria esse espaço, né, entre a córnea, que é essa primeira camada do olho, né, e o cantinho da íris aqui, que fica o seio camerular, que é onde drena esse líquido. Então, esse espaço forma um ângulo, tem o ângulo fechado e tem o ângulo aberto. Então, tem vários tipos de glaucoma, né? O mais comum é o de ângulo aberto. Então, isso não drena e vai lá atrás comendo o nervo óptico, matando as células do nervo óptico, as fibras do nervo óptico, que aí vai causar a baixa de visão. E a pessoa, no início, ela não sente essa baixa de visão. Então, ela não sente nada. Só no glaucoma, quando vai avançando, né, de uma forma progressiva, que ele vai sentir o quê? Ele vai sentir a perda do campo de visão. Então, ele vai olhar para uma tela, por exemplo, ele não vai ver na lateral da tela daquela imagem. Então, ele vai perdendo de fora para dentro. Por isso que ele é tão assintomático assim, né?
e a pessoa pode olhar para uma luz e começar a ver aro colorido, tipo arco-íris, ter uma dificuldade para sair do claro e entrar no escuro. Então, esses são os sinais e sintomas, assim, quando ele está mais avançado. Agora, no início, ele é assintomático. Agora, tem um glaucoma agudo, que a pressão, de repente, ela sobe. O ralo fechou e o chuveiro está lá ligado. Então, e aí ele é sintomático, porque a pressão vai ficar bem alta, vai ficar 40, por exemplo, e a pessoa tem náusea, vômito, muita dor, aí vai parar no pronto-socorro. Esses casos são até melhores porque é tratado, né? Agora, o assintomático, que é o glaucoma crônico, como ele é assintomático no início, a pessoa não sente nada. Então, por isso que é tão importante a consulta anual com o seu médico oftalmologista. Quer dizer, então, que o glaucoma agudo, na verdade, apesar dele gerar mais desconforto, ele é menos perigoso do que o outro, porque ele é silencioso, né, o outro. Porque se ele tratar de forma adequada, o agudo, né, ele é menos perigoso. Agora, se a pessoa não tratar, ele, vamos dizer assim, vai comendo o nervo de uma forma mais agressiva, porque a pressão está muito alta. Mas como ele vai levar o paciente ao pronto-socorro, então ele é tratado de forma adequada logo naquele momento, porque a dor é tão intensa que ele vai vomitar de dor, vai ter dor de cabeça, né, dor nos olhos, né, aquela dor insuportável, que ele não consegue ficar em casa, vai levá-lo ao pronto-socorro oftalmológico, com certeza. E o crônico não, ele fica lá em casa, não está sentindo nada, ele vai na consulta de rotina para trocar o óculos e descobrir que tem glaucoma. Dor nos olhos, ânsia de vômito, a pessoa não pode, de repente, chegar no posto de saúde, você ir em casa e ser confundido com sintoma de dengue? Pode ser confundido. Porque quando a gente tem, por exemplo, agora a gente está vivendo uma epidemia de dengue, então... Mas é uma dor insuportável. É uma dor insuportável, uma dor ocular insuportável. Né? Não é uma dor que ela está com uma dorzinha ali, é uma dor assim, que ele, por exemplo, se der à noite, ele acordou, ele não consegue ficar em casa. Né? Vai para o hospital. E o médico do posto de saúde, ele também está apto, né, a fazer essa avaliação, né? Na hora que ele toca nos olhos, ele vai sentir uma tensão maior e vai encaminhar para um pronto-socorro de oftalmologia. Nossa, tem como sentir mesmo? Tem. No olho? Nossa. Tem como sentir. Fica mais tenso, né? O Roberto Martins está perguntando, tenho hipertensão arterial. Inclusive, amanhã é dia da conscientização da hipertensão arterial, a gente vai falar sobre isso amanhã. E ele pergunta se isso é fator de risco para quem tem para desenvolver o glaucoma. Acaba sendo um fator de risco para quem pode desenvolver o glaucoma, porque é uma doença vascular, né? Está ali na circulação, então pode acabar atrapalhando a circulação da cabeça do nervo óptico, né? Que é esse nervinho aqui, igual a gente falou no início. Então, quem tem diabetes ou tem alguma outra doença vascular, pode ter uma maior chance de desenvolver glaucoma por esse motivo. Aqui também, isso é bom porque já cabe aqui com a pergunta da Amélia, do setor sudoeste. Quem faz parte, existe algum grupo de risco do glaucoma? Quem faz parte? Existe, Amélia. Né? Por exemplo, se alguém na sua família tem glaucoma, você tem 5 vezes mais chance de apresentar glaucoma, principalmente acima dos 40 anos. A idade também é um fator de risco, né? Acima dos 40, 50, 60, 70 é progressivo. Quanto mais velha a pessoa fica, maior é a chance dela ter glaucoma, porque o ralinho ele vai ficando fibroso, né? Então a chance de ter glaucoma é maior, né? E se a pessoa tem diabetes, se ela tem, né, hipertensão, ou se a pessoa também usa corticoide, uso crônico de corticoides, pode também levar ao glaucoma. As uveites, igual nós falamos no início, as inflamações intraoculares, pode levar ao glaucoma também. E, então, se você tem algum desses fatores de risco, né, vá ao médico oftalmologista. Acima dos 40 é importante ir uma vez ao ano, porque você consegue diagnosticar essa doença no exame de rotina e tratá-la de forma adequada para a pessoa não ficar cega. A Júlia Romeu, com O, está dizendo aqui, tenho que fazer exames com que frequência? Ou seja, vamos colocar assim, para quem é grupo de risco, tem alguma frequência? Para quem não é grupo de risco, qual seria a frequência? Júlia, o ideal seria uma vez por ano, né? Uma vez por ano, fazendo o exame, né? O médico oftalmologista ele vai ser capaz de fazer o diagnóstico se você tem ou não glaucoma. Se ele achar que tem um início de glaucoma, ele vai pedir exames complementares, campo visual, curva de pressão, que vai conseguir fazer esse diagnóstico bem precoce, bem no início, e você não vai ter as perdas visuais, vamos dizer assim. Eu sabia que essa pergunta ia chegar aqui. A Clélia, a Lúcia estão perguntando mais ou menos a mesma coisa, vou resumir aqui. Ouvi falar que as cores não existem. É verdade ou é fake news?
Lúcia e Clélia, né? O cérebro, na verdade, que ela vai falar quais são as cores. Então, na verdade, o olho ele vai captar, né, uma frequência de onda e ele vai captar, vai passar através da córnea, do cristalino, né, vai lá na retina, vai fazer essa captação que manda lá para o nervo óptico, lá no cérebro, na parte posterior aqui do cérebro, e aqui que vai ser feita a leitura. E aqui na retina nós temos células específicas para cada cor, vamos dizer assim. Então, as cores, na verdade, é uma interpretação do cérebro, né? Então, ela existe na medida que a gente interpreta, né, que cor que é aquela. Eu acho muito interessante isso. Realmente, para mim, se a gente fosse falar de algum órgão assim que é impressionante, para mim, o olho ele é algo muito diferenciado. Porque, a princípio, a gente enxerga... É verdade isso também? Quero perguntar isso. Se a gente enxerga, você falou que parece uma máquina fotográfica, e a máquina fotográfica, na verdade, ela enxerga de cabeça para baixo. Sim. Sim, e Zé aí, Otávio. em que momento que o cérebro coloca... Que a gente era para estar enxergando o mundo inteiro de cabeça para baixo. Como é que o cérebro faz isso? Ele sai aqui da retina, né, de cabeça para baixo. Na hora que vai lá para dentro do cérebro, atravessa as fibras no quiasma óptico, ela é invertida. E ele, lá no cérebro, lá na parte occipital, ela é invertida e enxerga de forma correta, de cabeça para cima, vamos dizer assim. Lá dentro da cabeça, lá no cérebro que é invertido isso. Nossa, é incrível isso. Ó, valorize, gente, valorize. Uma pergunta aqui do Ricardo. Deixa eu até abrir aqui direitinho para pegar o Ricardo Rodrigues. Ele pergunta o seguinte: tenho baixíssima visão no olho esquerdo e estou com dificuldade para medir distâncias, entender distâncias. Por quê? O médico me explicou, mas não entendi. Porque para você ter o que a gente fala de estereopsia, ou seja, para você ver a distância correta, né, tem que enxergar bem dos dois olhos. Por exemplo, o piloto de avião, ele tem que ter a visão correta dos dois olhos para poder, né, subir, voar e descer a aeronave dele. Quando você tem uma perda visual em um dos olhos, você acaba perdendo essa estereopsia. Quem já nasce assim, nunca teve, então não vê essa dificuldade. Agora, quem enxergou bem e depois teve essa perda, esse déficit, acaba tendo essa dificuldade na hora de for pegar uma caneta, por exemplo, né? Tem essa dificuldade por isso, porque ele perdeu essa profundidade, essa noção de profundidade. Muito boa, muito boa. Chegou uma pergunta aqui no nosso Instagram. A pessoa que tem dificuldade de distinguir cores. É o daltônico, né? Pode ser, mas às vezes, por exemplo, eu já ouvi falar também que as pessoas, alguns tons de azul, de verde, sim. É natural enxergar de forma diferente. E eu queria até... mas eu queria que a senhora explicasse primeiro, depois eu queria fazer um comentário em relação aos daltônicos, que eu acho a maior injustiça do mundo é com os daltônicos. Os daltônicos, eles têm alteração nessas células que eu expliquei para vocês, que estão lá na retina, na parte central da visão, que é a mácula, né? Nós temos esse pontinho amarelo aqui, que é a mácula, que é a parte central da visão. Aqui, então, nós temos os cones, que são as células que enxergam as cores. Então, tem gente que tem alteração de um dos cones, né? Do cone para o vermelho, do cone para o azul. Tem gente que tem ausência de todos os cones. Já aconteceu de um pintor da época da Renascença, que ele teve um AVC e teve um trauma também, e ele perdeu as cores e ele passou a pintar tudo de cinza e branco, ele enxergava só preto e branco. Ele perdeu essa noção de cores. Então, todos os quadros, a partir daquele momento que ele teve aquele trauma, ele passou a pintar tudo como se fosse rato, né? Ele falava que ele enxergava o mundo igual um rato na visão dele. Então, pode acontecer isso também. Tem gente que nasce com isso, né? Então, a pessoa, na verdade, ela vai nascer com a ausência dessas células que ficam bem aqui na retina. A retina tem mais de 10 camadas. Numa delas tem essas células pequenininhas, né, que vão enxergar aquela cor específica. Então, se ele nasce sem aquela célula, ele não enxerga a cor. O que a gente pode fazer? Um artifício é colocar óculos, né, que são lentes, né, artificiais, com esse filtro para a pessoa passar a enxergar aquela determinada cor. E a gente acha assim, geralmente o daltonismo é o verde e o vermelho, mas não é só isso, não são só essas cores. Não, né? Ele pode ter também, do verde e do vermelho é o mais intenso, né? Mas pode ter também do rosa, do amarelo, né? Do azul, né? Então pode ter de todas as cores. Do verde e do vermelho eu acho que ficou mais divulgado por causa do semáforo, né? Por causa do semáforo, talvez por isso que ele ficou mais divulgado, mas pode ter de qualquer uma dessas. E tem gente que tem tal ausência, igual eu expliquei anteriormente, né? E justamente esse comentário que eu ia fazer pela dificuldade, porque o mundo, digamos assim, utiliza o verde e o vermelho com muita frequência.
Muita frequência. A maioria dos nossos sinais de perigo são em vermelho. A maioria, né, dos sinais de prossiga, de tá tudo bem, é em verde. E a gente fala tanto de cor, de tudo que é tipo, né? E eu acho que quem mais sofre preconceito no mundo são os daltônicos. Justamente porque o mundo é feito para quem enxerga verde e vermelho. Ele vai enxergar um marrom, na verdade, né? E vai enxergar um amarelo, né? E ele vai aprender que quando ele enxergar aquilo, seria para ele, né, o verde e o vermelho, vamos dizer assim, né? Então ele acaba aprendendo no sinal, por exemplo, ele vai aprender que a sequência qual que é a correta, né? Então ele vai ter uma vida praticamente normal, né? Ele vai acabar aprendendo, né, vamos dizer assim, adaptando ao mundo, né? Agora o importante é fazer o diagnóstico e ver se é possível também colocar essas lentes que ajudam muito o paciente, né? Em caso que ele quer, por exemplo, se ele quer ser um médico, se ele quer ser um cirurgião, né? Vai acabar ajudando muito o paciente nesse sentido. Tem até uma frase que uma vez eu ouvi que eu achei fantástica, de um cego, que ele disse o seguinte: no dia em que eu fiquei cego, eu achei que eu nunca mais ia enxergar, mas o meu cérebro, com o tempo, fez com que eu enxergasse até mais do que eu enxergava antes com os olhos. E como é que o cérebro faz isso? É porque, na verdade, quem acaba perdendo a visão desenvolve outros sentidos, né? Principalmente o auditivo, ele acaba ouvindo melhor do que as outras pessoas. Inclusive, a Marvel lançou vários filmes assim, né? Que tem um personagem, um herói, que ele é cego e que ele acaba ouvindo mais que todo mundo, e pelo som ele acaba lutando, né? Tem vários personagens, do John Wick também tem um cego, né? Que ele vai ter uma série sobre ele agora. Que ele é cego, então ele luta bem, vai ter uma série só sobre ele. Então, assim, a pessoa acaba, vamos dizer assim, adaptando ao mundo, e com isso ela acaba observando tudo, né? Para ela, assim, um som que para mim ou para você é um som que a gente não presta atenção nele, então a gente nem ouve, para ele não, ele vai prestar mais atenção e vai ter uma vida, assim, sem enxergar, mas uma vida adaptada, vamos dizer assim, quase que normal, adaptada. E é muito interessante mesmo, porque são vários super-heróis, digamos assim, que são privados da visão e acabam tendo essa encarnação de herói. Eu acho assim que isso é incrível, porque é uma inclusão, né? Sim, sim. É uma inclusão, incrível isso. O Ralph perguntou no nosso Instagram aqui, tem uns 3 anos que apareceu um pontinho na minha vista. A minha oftalmologista disse que é uma mosca volante e que é melhor ficar assim do que fazer cirurgia. Tá. Vamos lá, Ralph, vou te explicar aqui. Nunca ouvi falar. Então, lá dentro do olho, né, tem um gel que chama Civitrio, né, que é um gel feito de ácido hialurônico. Vamos tirar ele aqui. Ele é igual uma clara de ovo. E ele é aderido à retina, né? Então, ele tem essa adesão à retina. Então, quando ele vai soltando da retina por vários processos, ou pela alta miopia, ou porque a pessoa teve uma inflamação intraocular, ou pela idade mesmo, acima dos 40 anos, ele vai soltando, e ele vai contrair, ele não vai ficar mais dessa forma original, vamos dizer assim, ele vai contrair porque ele é feito de colágeno, a gente vai perdendo, né, com a idade o ácido hialurônico, não tem como injetar lá dentro do olho, então ele vai ficar balançando de um lado para o outro, e você vai ver a sombra dele na retina, na verdade. Então, essa mosquinha volante é a sombra da retina. O que acontece? Com o tempo, ele vai dividir em 2, 4, 8, 16 e o seu cérebro vai suprimir essa imagem. Agora, a cirurgia que teria para fazer seria uma vitrectomia, que é uma cirurgia grande, né? Que a gente não faz nesses casos, que são casos mais simples, vamos dizer assim, né? Agora, se você tivesse um descolamento parcial desse vítreo, né? E ele estivesse tracionando a retina, e se ele tivesse rasgado a retina, por exemplo, igual um durex rasga um papel de presente, e tivesse descolado toda essa retina, aí sim, aí a gente teria que fazer uma cirurgia, mas nesse caso não é necessário. Então, com o tempo, você vai acostumando. Por exemplo, eu tenho, né, uma mosca volante nesse olho, que eu tenho um filho que hoje tem 21 anos, quando ele tinha 3 anos, mandou uma bolada e meu vítreo soltou. Então, de vez em quando eu vejo, mas não me incomoda mais. Então, o cérebro, com o tempo, ele foi dividindo em mais vezes. Então, é uma coisa relativamente tranquila, Ralph, mas é importante você mapear a sua retina para ver se no que ele soltou, na periferia da retina, onde ele tem mais adesão, se não fez nenhum buraquinho. Porque se fez, tem que fazer um laser, né, para soldar esse buraco para não descolar a sua retina. Só ter esse cuidado.
Quer dizer que trauma pode provocar essa mosca volante? Pode. E você falou assim, o cérebro suprime, ou seja, a gente às vezes acha, desapareceu. Não desapareceu, é isso? Exatamente, não desapareceu, porque o cérebro é inteligente, né? Ele viu que essa imagem não serve para nada, vamos dizer assim, né? Então, com o tempo, ele vai suprimindo essa imagem. Então, a limpeza, ela foi feita aqui dentro. Tudo é feito aqui dentro, né, limpou aqui dentro, mas o olho continua. O olho mesmo, não, para que essa sujeirinha aqui? Deixa eu apagar essa sujeirinha. E ela apaga como se fosse apagar digitalmente, assim, é isso? Exatamente. Que coisa mais incrível. Falando em coisas incríveis, a gente mostrou essa semana uma reportagem de um pessoal da USP sobre a impressão de órgãos em 3D. Né? Aqui no Brasil a gente já tem fígados sendo impressos em 3D, o pessoal aqui do estúdio inclusive já está na fila de espera, está animadíssimo, mas já estão imprimindo corações. E qual seria a dificuldade? Até temos aqui algumas imagens, essa aqui é a produção de um fígado, né? Qual seria, por exemplo, a dificuldade de fazer um fígado e fazer um olho em 3D? O fígado ele é um tecido homogêneo, vamos dizer assim. Nós temos os vasos, né, e o tecido homogêneo. O olho, como eu mostrei aqui para vocês, são vários componentes, né? Eu tenho aqui, cada tecido que eu mostrei para vocês tem um componente diferente, né? A córnea, por exemplo, é a vascular, a íris tem uma composição, o cristalino tem outra, né? A retina tem outra. A coroide, que é essa camada atrás da retina que dá alveide, tem outro, o nervo óptico tem outro. Então, assim, é um órgão que ele tem múltiplas composições. Então, por isso que eu acho que a dificuldade, que o fígado é um órgão mais simples, vamos dizer assim. Né? A histologia dele é mais simples, as células são mais simples, né? E o olho não, ele é mais complexo na medida que ele tem vários tipos de estruturas diferentes. Então, eu acredito que vai ter que ter uma tecnologia, né, mais avançada para depois conseguir fazer essa produção. O olho ele é considerado a continuação do sistema nervoso central. Então, ele é muito complexo, né? Que ele é realmente uma máquina fotográfica. Então, o filme tem uma consistência diferente da lente. Então, por isso que é mais difícil, né? Mas eu acredito, Zé Otávio, que vai chegar nesse ponto que nós vamos ter impressão em 3D também. Acho que antes disso, talvez venha um chip de retina, né, implantado no cérebro, alguma coisa nesse sentido que a pessoa passe a enxergar. Acredito que vai ter alguma evolução nesse sentido breve, né? Breve que eu digo assim, nos próximos anos. E no futuro, né, queremos estar vivos para ver isso, né? Quem sabe vai ter também essa impressão em 3D. Isso é maravilhoso, né? A USP é uma universidade maravilhosa, isso é fantástico. E a gente já tem transplante, né? Transplante de olho já é uma realidade. Hoje em dia a gente faz transplante mais da córnea, que é essa primeira camada do olho aqui. E a córnea, ela é avascular, ela não tem vaso sanguíneo. Então, a chance de rejeição dela é menor. Agora, transplante do olho inteiro, para tirar aqui, para colocar o nervo óptico e colocar de novo as artérias, a gente não tem nada assim, seguro ainda. Seguro ainda não. Mas, talvez no futuro a gente possa ter isso também. Olha, doutora, tem tanta coisa que eu assistia nos filmes de ficção científica e que eu tenho assim, a sorte de poder ver, né, diversos tipos de transplante, a própria impressão de órgãos 3D, que seja um fígado, mas é algo não, mas o fígado é fantástico, né? Ele é importantíssimo, né, para a vida, sem ele a gente não vive, né? Ele sofre diversos ataques, né? Principalmente hoje em dia, o fígado é algo que mais sofre, bem dizer, né? Com medicamentos, né, álcool, né? Agrotóxicos, alimentação inadequada. Então eu fico pasmo com isso. E esse chip de retina, o que ele poderia ajudar? Por exemplo, pessoas que têm glaucoma e perderam a visão, né? Ela tem o olho com a anatomia praticamente perfeita e não tem mais só o nervo funcionando, né? Então, se a gente colocasse um chip aqui, esse chip poderia captar a imagem, por exemplo, e levar ela lá para o cérebro, né? Um exemplo, né? Poderia ajudar essas pessoas a voltarem a enxergar, né? Então, tem vários estudos nesse sentido. Outra coisa, células-tronco. Células-tronco, se colocasse no nervo, esse nervo recuperasse, regenerasse por inteiro, né, seria também maravilhoso. Então, tem vários estudos nesse sentido também. Só que essa célula-tronco, ela tem que se diferenciar e não virar uma célula tumoral, não virar um câncer, né? Então, essa é um pouco a dificuldade aqui no olho. Mas tem vários estudos nesse sentido e eu acredito que no futuro próximo nós vamos ter isso também. E a importância, é interessante você falar de células-tronco, porque é um assunto bem polêmico, né, em termos de pode fazer pesquisa com células-tronco ou não.
E os países que têm uma, digamos assim, uma liberdade maior de trabalhar com células-tronco, eles estão se desenvolvendo muito rapidamente nessas áreas, né? O que realmente as células-tronco podem fazer pela gente e o que é mito? Não, por exemplo, né, a gente tem esse estudo para poder recuperar a visão. Quem tem problema na retina, quem nasceu com uma degeneração na retina que foi ficando cego aos poucos, por exemplo, retinose pigmentar. Deve ter várias pessoas, né, nos assistindo que deve ter alguém na família que tem retinose pigmentar. Quem tem glaucoma e ficou cego, né? Quem tem degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença também que a pessoa vai perdendo a visão central. Vai tendo umas pintinhas lá no fundo do olho que é as drusas, depois sangra e a pessoa perde a visão. Ela enxerga tudo menos a parte central. Então, no futuro, essas células-tronco podem substituir aquelas células que foram danificadas e, com isso, a pessoa voltar a enxergar. Então, eu acredito que a medicina, ela está, assim, correndo, né, em várias raias, vamos dizer assim, né? Então, assim, né, tá correndo no chip, está correndo também nas células-troncos, né, e também na impressão de órgãos-alvo. Nossa, incrível, incrível. E que esperança que isso traz, né, para quem tem algum problema. Tenho aqui a pergunta da dona Amélia. Meu avô teve glaucoma e agora tenho que fazer exames com que frequência? Amélia, é importante que você faça os exames anualmente, né? Porque se seu avô teve glaucoma, né? Então você tem uma chance maior de ter glaucoma do que a população em geral. E se você tem mais de 40 anos, essa chance aumenta mais ainda. Então por isso que é tão importante você fazer seu exame todos os anos e na consulta você falar para o médico oftalmologista que você tem um avô que teve glaucoma. Isso é importantíssimo. Eu adorei, eu vi uma pergunta aqui que já começa assim, eu vi na internet, olha só, eu vi na internet propaganda de um óculos que se adapta a qualquer grau. Isso existe? Olha, nós temos que ter muito cuidado, né, com essas coisas que a gente vê na internet, no Dr. Google, né, tem que ter muito cuidado com isso, né. É importante, cada pessoa tem um tipo de grau e quem é apto para fazer isso é o médico oftalmologista. O médico oftalmologista, Zé Otávio, ele teve uma formação de medicina de 6 anos, depois mais 3 anos de oftalmologia, depois mais 3 anos daquela especialização que ele quis, ou glaucoma, ou retina, né, ou catarata, enfim, ou córnea. Então, ele é um médico, ele é um hiper especialista. Então, assim, um óculos comprado na internet, lógico que não é a mesma coisa do óculos receitado, personalizado para aquela pessoa, que tem realmente o grau daquela pessoa, né? Então, isso acaba atrapalhando, que na verdade esses óculos vão ter um ponto central bem pequenininho, que a pessoa faz o que a gente fala de pinhole, a visão através de um buraquinho, que aí acaba, vamos dizer assim, corrigindo, entre aspas, o grau dela. Então, isso não é correto, não é bom, né, para a pessoa, e ela não vai ter uma qualidade de visão boa e, com o tempo, pode até prejudicar a visão dela. Nossa, a gente tem uma outra pergunta aqui, a Andressa, lá de Rio Verde. O que é melhor para a saúde, óculos ou lente? Bom, as lentes de contato, elas são muito bem-vindas nas pessoas que podem usar a lente. A lente de contato é um corpo estranho que encosta no olho, né? Então a pessoa tem que ter esse cuidado de tirar e colocar todos os dias, tem que ter essa higiene. Se sentiu alguma coisa arranhando, tem que jogar a lente fora, tem que ir no oftalmologista, porque tem um risco, né, de ter úlcera de córnea. E essa úlcera de córnea pode levar até a cegueira. Então tem que ter os cuidados adequados. Normalmente tem que ser adulto, não pode ser criança nem adolescente, tem que ser assim, acima de 18 anos é o ideal, acima de 15 com supervisão dos pais. E a pessoa tem que saber que ela está usando um corpo estranho. E esse corpo estranho pode levar uma bactéria para o olho dela. Então é importante o manuseio, os produtos que ela usa para guardar a lente de forma correta e, na dúvida, voltar no consultório para ver se teve algum problema. Agora, o óculos é mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Ele é mais tranquilo porque não tem aquele contato direto com o olho. Mas os dois corrigem a visão. O Amando mandou outra pergunta aqui, lá de Rio Verde. Olha, muito obrigado. A senhora falou em chip de córnea. Ele falou chip de olho. O futuro seria o olho biônico mesmo, igual de filme? Quem sabe, né? Quem sabe, né, Amando? Quem sabe a gente vai ter um olho biônico, né? Estamos aí fazendo os estudos, né? Quem sabe, né? Então, tem vários estudos, a gente não sabe se vai ser um olho biônico, mas alguma coisa nesse sentido talvez seja. Tem que ser alguma coisa ligada ao cérebro, porque o cérebro que enxerga, né? O lobo occipital que é aqui atrás é o que enxerga, na verdade. Então, qualquer coisa que tenha aqui na frente ligado ao cérebro.
Importantíssimo isso. Quero agradecer ao Amanto de Rio Verde, o estado inteiro assistindo a gente aqui. Muitíssimo obrigado. Não deixe de mandar a sua dúvida aqui no 999597771 ou então no nosso Instagram, o @Consultório Aberto TV. A senhora tinha falado que esse mês ainda, por conta de ser o Maio Verde, ainda tem alguns eventos, algumas iniciativas. Sim. Eu queria que a senhora pudesse falar aqui. Eu quero te convidar, quero convidar o pessoal de casa, né? Como nós falamos, né, o Maio Verde é para prevenir a cegueira pelo glaucoma, né? Quem fez essa lei foi um deputado nosso, Napolino, né, Pedro Canedo, lá atrás, né, na década de 80, que ele fez, juntamente com o Congresso, fez essa lei na época. E nós vamos ter, no dia 25 de maio, o Glaucoma 24 Horas, que é esse evento é feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pelo CBO, e pela Sociedade Goiana de Oftalmologia. Então é feito no Brasil todo. E aqui em Goiânia, nós estaremos na parte da manhã, lá no Vaca Brava, na praça, e à tarde no Shopping Flamboyant, fazendo essa divulgação da informação sobre o que é o glaucoma, como prevenir, como diagnosticar, informando a população. E também vai ter no site, que é o www.glaucoma24h.com.br, que é o do Glaucoma 24 Horas do CBO, que vai ter lives, vai ter teleorientação, vai ter teleconsultas, vai ter palestras sobre o glaucoma, no dia 25 e no dia 26. E de 26 encerramos, que é o Dia Nacional do Glaucoma, com as palestras do presidente do Conselho de Oftalmologia, falando sobre o glaucoma, que é uma especialista em glaucoma. Então, esse ano nós estamos aí com vários hots aí para vocês, então nos acompanhe e esperamos vocês lá. A gente vai divulgar, quando chegar mais pertinho, a gente vai divulgar novamente, é glaucoma24h.com.br. Exatamente. É isso? Então, se liga, mas quando chegar pertinho do evento, além de nós estarmos lá, a gente quer um dia antes divulgar bastante e passar o calendário dessas lives. Obrigada, ótimo. Antes da gente ir para o intervalo, rapidinho, depois do intervalo a gente vai tratar de um tema muito polêmico e que é realmente acho que um martírio para os pais, que é a relação dos filhos com esse brinquedo aqui incrível. Eu queria mandar um grande abraço para Elza Helena e para Claudiane, aqui do setor sudoeste. Quero agradecer também a Aparecida de Goiânia, que tem muita gente aparecendo aqui. Sandriane, Juliane, muita participação. A gente vai responder daqui a pouquinho, tem muita pergunta, inclusive, sobre as crianças. Só para a gente, antes de ir para o intervalo, a última pergunta sobre lente e óculos, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de criança. A Ana perguntou o seguinte: usei lente durante 6 anos e agora tive alergia do nada. Por quê? Tem jeito? Não gosto de óculos. Então, Ana, com o tempo a gente pode adquirir alergia ou ao produto que você usa para limpar as lentes, né, para colocar as lentes ali para descansar à noite, ou então ao próprio material da lente de contato. Então você deve procurar o seu médico oftalmologista, ver a causa dessa alergia, tratar essa alergia e de repente tentar outros tipos de lentes que causam menos alergia. Talvez você não vai poder nem voltar a usar a lente, não sei. Então tem que realmente fazer o exame oftalmológico completo para ver qual que é o grau da sua alergia, tratar essa alergia e talvez tentar lentes com outro material para ver se você não tem alergia ou não. Porque alergia é assim, você não tem alergia àquele produto nunca. Aí um dia da alergia, há um creme, há um shampoo, né, uma maquiagem, e a partir daquele momento você não pode usar mais aquilo porque aquela alergia ela é permanente, vamos dizer assim, né? Então ela tem que ser tratada. Teve até uma reportagem aqui que a gente mostrou sobre uma mulher que estava com 5 lentes de contato dentro do mesmo olho, que ela esqueceu, aí coloca outra. Jesus. Isso, que tipo de dano pode causar dormir com uma lente, por exemplo, de contato? Goiânia já é muito seco, vamos dizer assim, né? Igual o deserto, igual o Dubai. Então, quando a pessoa dorme com a lente de contato, né, essa lente de contato ela é um corpo estranho, ela vai ressecar a córnea, né? Que a córnea é essa primeira camada aqui do olho, igual eu mostrei para vocês, e esse ressecamento pode levar ela a grudar na córnea, e na hora que a pessoa tira, pode até tirar a primeira camada da córnea, que é o epitélio, e fazer uma úlcera na córnea, né? E essa úlcera pode infectar com uma bactéria,
e essa bactéria pode comer nessa córnea, a pessoa pode até ficar cega, até ter que fazer transplante de córnea. Então, não pode, de forma alguma, né, dormir com a lente, não é adequado, vamos dizer assim, de modo geral, dormir com a lente de contato, né? O ideal é tirar todos os dias. Tem algumas lentes de contato que até é possível dormir um dia ou outro, mas o ideal é tirar todos os dias. Agora, colocar uma lente em cima da outra, eu nunca vi isso, Zé Otávio. Então, isso aí realmente não convém fazer isso. Ela não devia estar enxergando de forma adequada, porque cada lente tem um tipo de grau, aí vai tendo uma somatória, né, desses graus, né? Na verdade, elas foram vindo parar no cantinho aqui, entendi. e eu acho que ela achou que tinha caído na pia, opa, perdi aqui, mas na verdade ela tinha se deslocado. Incomoda muito, né? Incomoda muito isso normalmente, então a pessoa, ela deve ir lá no médico dela para poder tirar essa lente de contato que está no fundo de saco, que é um lugar que incomoda muito, é um corpo estranho, afinal, né? A gente ainda vai falar sobre diabetes, que é uma doença terrível, né? Uma condição, na verdade, terrível, porque afeta vários órgãos. Mas agora a gente tem muita pergunta sobre os pequenos. E como é que a gente pode equilibrar a questão da exposição das telas sem deixar os nossos filhos analfabetos digitais, como se fala hoje em dia? Eu acho que é uma missão difícil para os pais, né? Porque a Sociedade Americana de Pediatria e a brasileira também recomenda até 2 anos que as crianças não sejam expostas à tela, que dos 2 aos 5 anos seja 1 hora por dia e dos 5 aos 10 que seja 1h30, no máximo 2 horas por dia. A gente sabe que isso é quase impossível, né, no dia a dia, no mundo de hoje. Então, eu acho que a orientação é tentar reduzir o máximo possível. Por quê? Porque se a criança fica ali o tempo todo nas telas, né, ela vai acabar priorizando a visão para perto em detrimento da visão de longe. Com isso, ela vai acabar ficando míope. Então, nós vamos ter agora uma geração de várias crianças com miopia, porque ele acaba olhando só para perto, não olha para longe. Então, o que a gente orienta os pais? Quando tem que fazer aulas, né, tarefas no computador, a cada hora, 1h30 que a criança esteja ali, que ela pare e depois, né, bate a janela, olha para o infinito, ou então desce, brinca um pouquinho ali no parque, dá uma voltinha ali no quarteirão e depois sobe e continua. Esse seria o ideal, né? A gente sabe que isso talvez não seja possível, mas os pais devem priorizar, principalmente as crianças, brincarem nos parques, ao ar livre e conversarem com seus filhos, até para o desenvolvimento neuropsicológico motor da criança, porque ela fica ali só recebendo informação e às vezes não conversa tanto com os pais. Só que os pais também têm que dar o exemplo. Ele não pode falar para o filho, olha, na hora do almoço não vamos mexer no celular, ele lá mexendo no celular, né? Então a gente educa pelo exemplo. Então tem que dar o exemplo para a criança poder, né, respeitar ali a restrição que ela tá sofrendo. Então a orientação que a gente dá é essa, né? Restringir o máximo possível, saber que tem que ser só esse tempo que eu já falei e também esse uso excessivo de telas, né, pode dar o olho seco em criança, que antigamente era mais comum em adulto. Então o olho seco também, que a criança não pisca, ela fica ali o tempo todo, fica vidrada, vamos dizer assim, nas telas e não piscam. Então com isso pode ter olho seco e as consequências do olho seco, porque a córnea ela é avascular, ela não tem circulação sanguínea nela. Quem nutre a córnea é a lágrima. Então, a lágrima ela é muito importante. Então, no piscar que você vai estar distribuindo essa lágrima, que tem vários componentes na lágrima, para a córnea, para poder nutrir essa córnea. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa orientação de restringir as telas para os pequenos. Aqui, Paulo Roberto perguntou assim, fui criado na frente da TV e não tenho problemas. Meu filho de 5 anos possui miopia e o oftalmologista disse que a causa era o celular. Qual a diferença entre uma tela e outra? Porque, na verdade, né, o celular ele fica muito perto do rosto da criança. Como ela fica muito perto do rosto da criança, ela acaba priorizando a visão para muito perto, né? O computador ele é um pouquinho mais distante, né? Talvez menos de 1 metro um pouquinho. Então, essa é a diferença. Então, como ele fica ali pertinho, ele acaba priorizando mais ainda essa visão para perto. Com isso, aumenta a miopia. A miopia é o quê? A visão boa para perto e ruim para longe. Então, a criança vai aumentar essa miopia. E é importante, agora, restringir essa criança do uso de celular e estimulá-la a ficar mais ao ar livre, vamos dizer assim, para não aumentar mais ainda a miopia. Alguma dica para prevenir problemas por conta de telas nas crianças? Então, a dica é essa, restringir, né? E se a criança começar a ter olho seco, usar as lágrimas artificiais para poder compensar isso, né? Evitar ar-condicionado, que o ar-condicionado acaba aumentando mais ainda o olho seco.
E levar o médico oftalmologista para ver se tem algum grau, se tem alguma coisa já para poder fazer essa correção. O estrabismo também, né, ele pode aumentar com o uso de celulares, tablets, smartphones. Então, essa é a importância da consulta para fazer o diagnóstico correto, para poder fazer o tratamento correto. Lembrar de piscar. Lembrar de piscar. E uma coisa que eu não sei se é fato ou se é fake news, mas diz que para cada determinado ponto, assim, eu trabalho bastante na frente do computador, então de vez em quando eu dou uma olhadinha, vou ali na janela, olho para fora. Isso eu aprendi, mas até hoje eu faço, mas eu não sei se é verdade isso. É verdade, Zé Otávio. Então, a cada hora e meia que você trabalha no computador, né, você deve ir para a janela, né, e olhar para o infinito, né? Ou ir para a janela, olhar para o infinito, ou então dar uma descida lá, né, na sua casa, ou no seu prédio, até o portão, né, para olhar até o horizonte, né? Isso é importante, que você vai estar descansando o seu olhar, vai estar tirando a acomodação de perto para longe. Com isso, você vai estar descansando os seus olhos. Nossa, eu jurava que eu fazia isso, mas eu tinha no fundo uma impressão, nossa, acho que eu estou fazendo papel de bobo, e não estava, olha que bom. Só voltando uma coisa que eu fiquei também curioso aqui. O Oswaldo falou o seguinte: uso óculos há muito tempo para leitura e de uns 5 meses para cá voltei a ler sem os óculos. O que aconteceu? Tem que fazer um exame para ver o que aconteceu. O que pode acontecer? Essa lente que a gente tem lá dentro do olho, né, que pode dar a catarata. Então, no começo, essa catarata, ela dá um pouquinho de miopia, que é a visão boa para perto e ruim para longe. Então, ele pode estar começando uma cataratinha e aí melhorou a visão para perto. Então, tem que ver se é isso ou se é alguma outra coisa. Tá, então pode ser que não, Oswaldo, vamos prestar atenção no seguinte, pode ser que não seja uma cura, pode ser que seja um outro problema que está interferindo, é isso? Isso, que está compensando esse grau de perto, né? Uma catarata, que é uma pacificação leve do cristalino, pode ser no início, que está compensando esse grau para perto e você parece que curou, né, do grau de perto, pode ter sido isso. Ah, maravilha, né? Se for uma cura aí, que benção, maravilha. Uma cura temporária. Ah, é só temporária. É só uma impressão. É temporária. Temporária. Não joga fora o óculos, hein? Continua com o óculos aí, que pode ser só uma ilusão. E eu queria fazer uma pergunta, porque às vezes tem gente que pega o celular e bota no zoom assim. Eu já estou na fase que eu tenho que fazer o zoom para fora, assim. O que causa isso, né? Que eu também não sou mais jovem, né? Então, depois dos 40 anos, né, que a gente falou que essa lente, quando ela é transparente, né, essa aqui está com catarata, mas quando a gente nasce ela é transparente, ela faz o foco igual uma máquina fotográfica, ela foca longe e perto, né? Ela vai focando, fazendo esse foco. E tem uns ligamentos, né, que eles fazem esse movimento do cristalino. Esses ligamentos são 360 graus. E esses ligamentos, eles são de colágeno, de ácido hialurônico. Então, com o tempo, esses ligamentos, eles vão se perdendo, eles vão ficando curtinhos. E aí eles vão focando menos. Na medida que foca menos, vou precisando do grau para perto. Aí ele vai focando menos ainda, aí o grau tem que aumentar. Aí ele parou de focar, aumentou mais. Aí ele opacificou, deu a catarata, tem que operar. Só que no momento que eu opero, né, eu posso colocar uma lente lá dentro do olho, que é igual a lente do óculos, multifocal, que ela enxerga longe e perto. Só que essa lente, só quem não tem problema de retina nem glaucoma pode colocar. Quem tem problema de retina e de glaucoma não pode colocar, porque senão pode dar outras interferências na visão. Mas é possível hoje, né, corrigir o grau, entre aspas, né, através dessa cirurgia de catarata, colocando uma lente intraocular quando a pessoa tem realmente a catarata. Nossa, infelizmente voou o tempo aqui e a gente tem... Eu vou só fazer uma última pergunta, que eu acho que ela é bem abrangente, aqui da Ana Clara. Quais são os problemas de visão mais comuns em crianças? Então, Ana Clara, né, o mais comum em criança é realmente a miopia, né, que é essa questão, né, da visão de perto ser boa e da de longe ser ruim. Né, mas tem outros problemas também, né, tem o estrabismo, né, tem a ambliopia, quando a criança enxerga de um olho e não enxerga do outro, que às vezes um olho, por exemplo, tem só 1 grau de miopia, o outro tem 10 graus, vamos supor assim. Aí quando isso acontece, tem que tampar aquele olho bom, colocar um óculos com a correção total para aquele olho preguiçoso, entre aspas, poder ser estimulado para a visão ficar correta, né? Os estrabismos pode usar óculos, prismas e pode também fazer até cirurgias, né? Então esses são os problemas mais comuns. E o olho seco, principalmente por causa desse uso excessivo de telas e de smartphones. Olha, a gente até tinha mais coisa para a gente falar aqui, mas eu não podia dispensar a sua presença aqui. Com tanta dúvida, ainda ficaram várias dúvidas aqui, eu vou ter que chamar a senhora para mais um programa. Vai ser um prazer. Eu agradeço demais, eu quero deixar claro para vocês o seguinte,
A gente tem programa de saúde e programa de doença. Aqui a gente quer fazer um programa de saúde e principalmente saúde é prevenção. Tudo aquilo que a gente consegue prevenir, a gente não precisa remediar. E hoje a gente estava falando do glaucoma, que é uma doença que infelizmente não há como remediar. O que foi, foi. Então cuide da sua saúde. Muitas vezes a gente fica esperando o milagre vindo de fora, ou o sentido da nossa vida, que ele se revele para a gente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, cuidem de tudo. Porque o ato de fazer isso aqui envolve tantas células, o ato de enxergar cores que nem sequer existem. Doutora, por favor, dá um tchau, um recado para todo mundo e deixe seu @ de novo. Eu quero fazer o convite para todos vocês para o Glaucoma 24 horas, que vai ser dia 25 de maio. Nós estaremos de manhã lá no Parque Vaca Brava e à tarde lá no Shopping Flamboyant. Estaremos lá junto com a Sociedade Goiana de Oftalmologia, com os acadêmicos de medicina da PUC, da UFG, da Unirv, da Unievangélica. Estaremos esperando você. Espero você lá para a gente poder esclarecer sobre essa doença, conversar sobre ela, fazer orientações. Então aguardamos você lá e aguardamos também você lá no site do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o 24 horas pelo glaucoma, que é o www.glaucoma24h.com.br.